Em Hebreus, capítulo de número 4, tememos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O povo, quando foi resgatado da escravatura do Egito, e Deus conduziu aquele povo pelo meio do deserto, e quando Deus conduzia aquele povo pelo meio do deserto, o Senhor Deus ia revelando para eles a vontade, a sua vontade. E o povo não obedeceu. As escrituras falam que o corpo deles ficaram pelo meio do deserto, e o autor de Hebreus está usando essa situação como uma exortação para a igreja contemporânea, porque ele deixou muito claro no verso 17, 18, 19 que o povo não entrou por causa da desobediência, da insubmissão. Foram rebeldes e incrédulos à ordem que Deus falava. E mesmo aquele povo vendo os sinais, mesmo aquele povo vendo os milagres, o povo era tão incrédulo que houve um momento que Deus mandou Moisés reunir o povo ao pé do monte. Não podia tocar no monte, não podia subir no monte, mas o povo tinha que estar ao pé do monte. E quando o povo se reuniu ao pé do monte, Deus veio com muito alarido, com muito barulho, fogo, vento forte e um barulho de trombeta ensurdecedor, e a visão era tão terrível que até Moisés estava todo tremendo. E o povo entrou em pânico e pediu: Moisés, não deixa Deus falar conosco não. Que Deus fale contigo e você fala com a gente mesmo do jeito que já está sendo. Quer dizer, então aquele povo não teve desculpa, porque se o problema era, não, então eu não vou acreditar que Deus está falando, porque quem está falando aqui é Moisés, e Moisés está dizendo que foi Deus que mandou, então a gente não vai crer. Mas agora Deus, ele fala diretamente com o povo, ele se revela ao povo diretamente. E quando o povo ouve a voz de Deus, o povo fica apavorado, assustado, desesperado, e corre: não, Moisés, não, agora a gente acredita. Agora a gente acredita, é Deus que está falando mesmo, mas não deixa Deus falar com a gente não, que Deus fale contigo e tu fala pra gente o que Deus quer. Mas com tudo isso, irmãos, o povo não creu, o povo não acreditou. Então, o que acontece? O que acontece, queridos, é que essa incredulidade impediu o povo de entrar. E agora o autor de Hebreus está dizendo para os crentes hebreus, no capítulo 4, no verso 1, temamos, ele diz, nós temos medo, temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no repouso de Deus, né? Na herança eterna, na glória eterna. Entrar no repouso é herdar as mansões eternas, herdar as riquezas eternas. Pareça que algum de vós fique para trás. Então o que é que ele está dizendo aqui? Nós estamos temerosos de que alguns de vocês fiquem para trás e não herdem a promessa, não entrem no repouso, não recebam a coroa de glória. Nós estamos temendo isso, que vocês foram resgatados do mundo, foram resgatados da prostituição, do vício, das drogas, mas agora, mesmo tendo uma vida mais correta, mais justa, mas tememos que a falta de compromisso de vocês com a palavra de Deus, a falta de obediência de vocês à palavra de Deus, impeça vocês de entrar nas mansões eternas, no reino celestial. Então essa era a preocupação. Porque, querido, o que pode acontecer com algumas pessoas é o seguinte: você estava no mundão, vamos dar exemplos aqui, você bebia, você fumava, você se prostituía, você adulterava, você mentia, você era desonesto. Aí você foi alcançado pelo evangelho. Aí você parou de beber, você parou de fumar,
Você parou de mentir, parou de ser desonesto, parou de adulterar, de trair o seu cônjuge, parou de se prostituir. E agora você leva uma vida mais correta, uma vida mais conveniente, mais coerente na sua conduta, no seu comportamento. Porém, com o passar do tempo, o seu temor a Deus esfria. A sua busca a Deus esfria. Sua vida de oração esfria. A sua frequência nos cultos esfria. O seu envolvimento com a obra esfria. E de repente você perde o temor que você tinha a Deus, que lhe levou a obedecer o Senhor e a renunciar aquelas coisas. Aí agora o que é que acontece? Você continua sem beber, continua sem fumar, continua sem trair a esposa, continua sem adulterar. Só que agora você também não obedece mais à palavra de Deus. Você também não busca mais a Deus, não tem mais comunhão com Deus, não busca mais intimidade com Deus, não tem mais fervor na vida de oração. Embora não trai mais a esposa, embora não trai mais o marido, mas já está assistindo a sensualidade na televisão. Embora você não é mais desonesto, não rouba mais, mas já está mentindo. Embora você não é mais aquela pessoa depravada, mas já voltou a usar aquelas roupas sensuais, lascivas. Embora você não é mais aquela pessoa envolvida no mundão, nas orgias, nas bebedeiras, mas já está sentando-se com amigos incrédulos e conversando imoralidades e coisas inconvenientes. Então, ou seja, embora você continue com a vida socialmente regrada, melhor, todavia, diante de Deus, a sua submissão, o seu temor, a sua obediência, a sua santidade não existe mais. Então esse era o temor do autor da carta aos Hebreus. Ele temia que os irmãos tornassem apenas alguns religiosos. O temor, irmãos, o medo é que vocês se tornem apenas religiosos, mas sem o temor do Senhor. O temor é que vocês se tornem apenas religiosos, mas sem a obediência verdadeira a Deus, sem o amor sincero no coração, sem a submissão verdadeira a Deus. Então esse é o perigo. Porque o simples fato de você ter abandonado as coisas erradas do mundo, isso não significa que você está salvo. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Eu conheço pessoas, outro dia eu estava ali com um irmão, chegou um amigo dele, aí irmão, você ainda está usando droga ainda? Pastor, mas não, graças a Deus parei. E o irmão na igreja. E o outro camarada lá não estava na igreja. Ele disse, eu também parei, rapaz, estava dando certo esse negócio não. Outro dia teve um marido que traía a sua esposa. E ele não veio para a igreja, mas também parou de trair sua esposa. Então quer dizer, o simples fato dessas pessoas agora terem abandonado o vício ou o adultério em que vivia, isso não significa que eles estão salvos. Porque quando você faz isso simplesmente por querer fazer, isso é bom. Mas isso não traz a sua salvação. Agora, quando você faz isso, abre mão do pecado, das coisas erradas, por temor a Deus, aí sim, aí isso traz a sua salvação. Mas abrir mão de algo errado, de algum pecado, simplesmente porque está cansado daquilo, não quer mais fazer aquilo, quer uma vida diferente agora, isso não vai trazer a salvação das pessoas. É importante que se faça isso, mas com o temor a Deus, com o temor ao Senhor. E obedeça ao Evangelho.
Porque se a salvação for tão somente as pessoas abrir mão das coisas erradas que estão fazendo, e pronto, então essa salvação ela é conquistada pelo homem. E nós sabemos que a salvação não é conquistada pelo homem. Salvação é uma dádiva gratuita de Deus para nós pecadores. Agora, quando o homem abandona o pecado, porque ouviu o evangelho e temeu a Deus, e agora obedece a palavra de Deus, aí a graça de Deus foi derramada sobre aquela vida. E agora ele está andando no caminho da salvação. Por quê? Porque ele não apenas abandonou o que era errado, como está obedecendo a palavra de Deus. Então o temor aqui do autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, era essa. Era esse porque ele diz: nós estamos temendo que, deixada a promessa de entrar no seu repouso, no repouso de Deus, né, na herança de Deus, pareça que algum de vocês fique para trás. Pareça que algum de vocês fique atrás. Por quê? No verso 2 ele diz: porque também a nós foi pregada as boas novas como a eles, o povo que saiu do Egito. Mas a palavra da pregação não aproveitou a eles, porque porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que ele está dizendo? Que nós, o povo que estamos ouvindo esta palavra, o povo que ouviu que leu a carta aos Hebreus há 2000 anos atrás, o povo para quem essa carta foi endereçada, e nós que estamos estudando essa carta, ou aprendendo esta palavra, ele diz que a nós também foram pregadas as boas novas como a eles, ao povo que saiu do Egito. Qual era a boas novas que o povo saiu do Egito? Olha, vocês vão sair do Egito e vão para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Terra do Eveu, do Cananeu, do Jebuseu, do Eteu, do Gigazeu. Vocês vão para essa terra. Agora vocês têm que obedecer minha palavra, meus estatutos, e vocês vão herdar essa herança gloriosa que Deus tem preparado para vocês. Que já era uma alusão às mansões celestiais que Deus tinha preparado para a sua igreja. Então o povo ouviu as boas novas de quê? De que sair da escravatura para ir caminhar no deserto, mas por fim, se obedecesse, iam herdar a terra gloriosa. Só que o povo ouviu esta palavra, essas boas novas, mas a pregação não trouxe proveito para eles, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. E o temor aqui do autor dos Hebreus é exatamente isso, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Nós também recebemos uma palavra de boas novas. Aquela palavra de boas novas que estava escondida com Deus desde o princípio da criação, mas que Deus nos revelou agora por intermédio do seu Filho Jesus, a quem ele constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. E a palavra das boas novas diz que todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, esse tem o Pai e esse terá a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e obedecer obviamente a sua palavra, esse tem o Pai e terá a vida eterna, a herança eterna. Então Jesus, ele trouxe as boas novas revelando o corpo glorificado, que está em 1 Coríntios capítulo 15, que é um corpo que não cansa, que não envelhece, que não adoece, que não sente dores. Jesus trouxe as boas novas revelando a cidade celestial, as mansões eternas. De acordo com o Apocalipse, uma cidade com 2.200 quilômetros de comprimento. Então, para quem está aqui em Fortaleza, 2.200 quilômetros é até Brasília. Uma cidade com 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de largura a sua muralha. Ou seja, quando um avião vai voando bem alto, bem alto, bem alto, é 22 vezes mais alto do que aquele avião voando. A altura da muralha, o comprimento dela e a largura dela. Não tem, a vista não tem fim. Então Jesus veio para revelar essa cidade gloriosa, que é quadrangular, tem 12 portas, 3 portas de cada lado. O muro da cidade, o material com o qual ele é feito, ele é todo feito de jaspe. E a pedra de jaspe, irmão, ela muda de cor, é algo tremendo. Se você muda ela de lado, vira de lado, ela vai mudando de cor. Ela é mais vermelhada, mas vai mudando, virando para um lado e para o outro, ela vai mudando de cor. E a pedra de jaspe de vários tipos de cores, é uma coisa linda. E as portas são
Cada porta é uma pérola gigante. E há um anjo ao lado de cada porta. E o nome em cima de cada porta está escrito o nome de uma das tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel. Nós sabemos que a pérola é uma das pedras mais raras. Que ela é produzida naturalmente no fundo do mar, dentro de uma ostra. Quando João entrou dentro da cidade, Jesus revelou para ele, ele disse que a cidade, o chão dela, o assoalho dela, era todo de ouro puro, transparente. Havia um rio, havia uma praça, e no meio da praça havia um rio. Um rio de águas tão claras que João disse que chegava a brilhar como cristal. E um lado do outro, da margem do rio, havia a árvore da vida, que dá o seu fruto de mês em mês para a cura das nações, ou seja, daqueles que vão herdar a vida eterna. É aquela árvore da vida que Adão perdeu quando pecou lá no paraíso. João disse também que olhou, ao procurar a nascente do rio, ele pôde perceber que a nascente do rio, o rio nascia lá no trono de Deus e do Cordeiro. O Senhor veio revelar para nós as boas novas. O Senhor disse que nós vamos herdar, reinar com Ele, Apocalipse capítulo 22. O capítulo 22, ele diz, nós vamos ver a face do Senhor. E ele diz mais, que nós vamos viver e reinar com Ele por toda a eternidade. O profeta Daniel teve uma revelação sobre isso. Ele disse que o reino é o único reino que não terá fim, nunca será abalado. Então essas são as boas novas. As boas novas de salvação. Então nós, como eles, ouvimos as boas novas. Aquele povo estava marchando no deserto rumo à terra prometida, saindo da escravatura. Meu Deus, nós vamos da terra prometida, longe da escravatura. Vamos poder plantar, sim, nossas próprias vinhas. Vamos poder cuidar do nosso próprio gado. Sim, uma terra boa, excelente, que mana leite e mel. Que maravilha, aquele povo estava caminhando rumo àquela terra. Mas pela desobediência, eles não puderam herdar aquela glória. Agora, a glória que Deus prometeu para a sua igreja é infinitamente maior do que a glória que Ele havia prometido a Israel. A terra que Deus prometeu para a igreja é infinitamente mais gloriosa do que a terra que Deus prometeu para Israel. E Deus prometeu para Israel e cumpriu a sua promessa. E Deus prometeu para a igreja e irá cumprir a sua promessa. E nós estamos como Israel, caminhando rumo a esta herança eterna nos céus. Agora, se nós não tivermos o cuidado de obedecer a palavra de Deus, nós também não poderemos entrar. Porque aquele povo recebeu as boas novas, mas não lhe aproveitou, porque o povo, ao receber as boas novas, não creram para obedecer. O povo ouviu, mas não creu para obedecer. Então, amados, nós temos ouvido as boas novas. Se nós crermos para obedecer aquilo que Deus quer de nós, na caminhada, nós ficarmos firmes até o fim, então nós seremos coroados com uma glória inexplicável. E nós temos, amados, que abrir o nosso coração e tirar do nosso coração toda a impureza, todo o pecado, toda a iniquidade, toda a transgressão. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser tirado, o que está embaraçando a nossa caminhada, o que está nos atrapalhando de seguir o caminho do jeito que agrada a Deus. Eu não posso seguir o caminho em adultério, eu não posso seguir o caminho em prostituição, eu não posso seguir o caminho em desonestidade, eu não posso seguir o caminho em mentira, eu não posso seguir o caminho com o coração poluído, sujo, maculado. Pastor, o que é que eu faço? Saio do caminho? De modo algum, meu irmão, de maneira alguma você deve pensar isso. Pelo contrário, você deve continuar no caminho. O que você tem que fazer é tirar do seu coração, da sua vida, todo o atrapalho, todo o embaraço que vale impedir de entrar no reino de Deus. Nós não podemos, irmãos, abandonar a cruz que o Senhor Deus tem nos dado para levar. O Senhor Deus tem nos mandado fazer renúncias. O Senhor Deus tem nos mandado abrir mão de muitas coisas. O Senhor Deus tem nos mandado sofrer na caminhada, sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo nome de Cristo, sofrer por ser obediente à sua palavra, que no final nos dará uma coroa de glória. Nós não podemos, em momento algum, irmãos, deixar de dar ouvidos àquilo que Deus tem falado.
O apóstolo Paulo chega a dizer que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus encomendam a ele a sua alma. A palavra de Deus mostra em Hebreus capítulo 11 homens que sofreram para obedecer a palavra de Deus porque creram numa superior ressurreição, porque creram numa glória eterna que Deus havia preparado para eles. Eu acho tremendo e glorioso essa palavra. Quando ele chega aqui no verso 32, ele diz assim: o que mais direi? Em Hebreus 11, 32, o que mais direi? Me faltar-me-ia o tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E esses homens sofreram sem desistir, sem retroceder, sem voltar atrás, porque creram, porque acreditaram nas promessas e sabiam que teriam uma melhor ressurreição. Se eles estavam sofrendo por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, sabiam que teriam uma melhor ressurreição. Foi isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados e maltratados e rejeitados por causa do meu nome, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. E a palavra de Deus diz, irmão, no verso 35, nós não podemos rejeitar a nossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Grande, algo grande e avultado, ou seja, avolumado, grande, extraordinário, avultado galardão. Não podemos rejeitar nossa confiança, temos que ter essa confiança firme até o fim, independente da situação que você venha passar, independente das lutas que você venha enfrentar, das percas que você venha ter, você precisa guardar essa confiança até o fim. Você não pode rejeitar a sua confiança. Eu imagino, irmãos, na perseguição desencadeada por Nero. Eu imagino pela perseguição desencadeada por Vespasiano. Houve pelo menos 10 grandes perseguições contra a igreja. E em todas essas perseguições os cristãos eram mortos. Os cristãos viram seus filhos morrerem, serem assassinados. Os cristãos viram seus filhos serem devorados por leões na arena do Coliseu. Viram seus familiares e entes queridos gritando, amarrado naquelas estacas, envolto em piche, queimando como uma tocha viva. E eles viram seus familiares gritando, morrendo. Quanto deve ter sido difícil para eles, meus irmãos. Mas eles não abriram mão, não renunciaram, guardaram a esperança. Me lembro de homens que foram mortos na fogueira. Conta-se que um dos mártires, após ser preso, se não me engano Clemente, não me lembro qual agora o nome dele, um dos mártires, após ser preso para ser assassinado pelo nome de Cristo, ele pediu à igreja: por favor, não orem para Deus me livrar, porque o maior privilégio da minha vida será morrer pelo nome do Senhor Jesus. Conta-se que mártires morreram na fogueira queimando, alguns mártires morreram na fogueira cantando. Que quando foi dado a alguns deles a oportunidade de negar a Jesus, ali amarrado na fogueira, já o carrasco já prestes a colocar fogo, e deram a ele: você renuncia ou não? E ele disse: como eu posso negar o meu Senhor?
Muitos anos eu tenho servido, ele nunca falhou comigo. Como eu vou negar o meu Senhor? Eu não posso negar o meu Senhor, que deu sua vida por mim. E ali morriam queimados. Amado, nós não podemos perder a nossa confiança. Esses homens morreram na esperança, na confiança. É verdade que o apóstolo Paulo esperou o arrebatamento acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, mas o arrebatamento não aconteceu, meu irmão, não aconteceu enquanto ele estava vivo. Ele diz: nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo tinha certeza que quando o arrebatamento fosse acontecer, ele estaria vivo, mas não foi assim que aconteceu. Paulo foi levado a Roma, preso, foi levado às mãos do carrasco e foi decapitado. Mas ainda assim, Paulo escreve a sua última carta lá na prisão em Roma, dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não só, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vinda. Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, quando Paulo está subindo para Jerusalém, o capítulo 21, Paulo diz: eu estou pronto não somente a subir a Jerusalém, como também a sofrer pelo nome do Senhor Jesus, como também a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Aqueles homens tinham, meu irmão, essa esperança viva, acesa dentro de nós, dentro deles. E nós temos que ter. Nós temos que guardar no nosso coração. Ele diz aqui no versículo 36 de Hebreus 10: porque necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que nós precisamos, irmãos, é de paciência. Paciência é o quê? Paciência é suportar, é esperar em meio a tribulações e adversidade, mas permanecendo fiel ao Senhor. Não sair da posição, não sair do lugar. Ou seja, não sair da palavra, da vontade de Deus. Porque ainda, verso 37, ele diz: ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E o autor de Hebreus tentava consolar os irmãos, dizendo: é só um pouquinho de tempo mais, vocês estão sofrendo muito, mas tenham paciência. Não rejeite a confiança de vocês e tenham paciência, para que vocês, depois de terem feito tudo, possam alcançar a promessa. Porque já pensou, vocês tiveram paciência até aqui e agora abandonar, e de repente o Senhor vem e vocês perdem a herança? Então ele diz que um pouquinho de tempo só, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, amados, é assim que nós temos que ser. O justo viverá da fé. E se a sua alma recuar, se ele recuar, minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Então, nós temos que viver pela fé. Continuar caminhando pela fé. Não desistir porque temos fé. Não retroceder porque temos fé. Não parar porque temos fé. Passar as dificuldades, lutas, tempestades, sofrimentos, dores, percas, renúncias, sofrendo, gemendo, mas fiéis a Deus, pela fé. O autor diz, de Hebreus, verso 39, capítulo 10, nós, porém, não somos daqueles que se retiram, ou que se retrocedem para a petição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, meus amados, nós temos que ser daqueles que perseveram, que creem, que vão até o fim, para a conservação da alma. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. O autor aos Hebreus está preocupado no capítulo 4, que a nós estão sendo pregadas também as boas novas, como a eles. Os judeus olhavam para aqueles israelitas do passado e via a desobediência deles contra Moisés. Os judeus no tempo de Jesus diziam-se ser idólatras de Moisés mesmo. Acreditaram em Moisés. Mas eles olhavam para aqueles os judeus do passado e diziam: se nós existíssemos na época dos nossos pais, não teríamos deixado de matar os profetas. Mas agora está diante deles Jesus, o Messias, a que eles tanto esperaram. E ainda assim, eles matam o autor da vida, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou para resgatar aquele povo, para resgatar o povo da maldição da morte. E Jesus vai e diz: ah, Jerusalém, tu mata os profetas pelos que te são enviados. Tu és um povo privilegiado, Jerusalém. Deus te envia profeta, Deus te envia enviados, Deus te manda enviados, mas tu apedrejas e mata-os e não dá ouvido à voz deles.
Israel sempre foi assim, um povo de coração duro. E a igreja de hoje, irmãos, está seguindo o mesmo rumo, dureza de coração. Então nós temos que lembrar disso, amados, que assim como a eles também, a nós, foi pregada as boas novas. A eles, a palavra não teve proveito, porque não foi misturada com a fé. E a nós também não haverá proveito, se também não for misturada com a fé. É preciso obedecer. Obedecer de coração. Porque Deus conhece o íntimo e profundo de cada um de nós. Ele chega a dizer, lá no versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, e antes todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem temos que prestar conta. Então ele diz que nós temos que procurar entrar no repouso, procurar entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, para que nós não venhamos cair no mesmo exemplo de desobediência do povo judeu. Porque ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, Deus não vai fazer acepção. Não vai pensar que você vai ser poupado só porque você é a igreja. Se você andar em desobediência e rebeldia e se apartar do Deus vivo, meu irmão, você também será condenado. Se Deus deixou o exemplo dos judeus, o judeu quem era? O povo de Deus representava a igreja. O judeu era o povo escolhido de Deus. O povo eleito, o povo que Deus amava, o povo que tinha o estatuto, as leis, a direção de Deus com quem Deus falava. Um povo que Deus amava. Um povo a quem Deus deu oportunidade, sempre deu oportunidades, mas um povo que sempre rejeitou a voz do Senhor. E pagou caro por isso. Mas ainda assim Deus não os poupou, por ser o seu povo. Quando se rebelaram contra Deus, Deus deu oportunidade, avisou para eles se arrepender, e eles não se arrependeram. E assim Deus enviou o seu juízo. A sua ira foi derramada sobre o povo. Então, amado, nós temos que saber disso, de procurar entrar naquele repouso, nessa glória, para que nós não venhamos cair no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra os corações e conhece e sonda todas as coisas. Ele diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, nós vamos prestar conta com Deus que conhece o mais íntimo e profundo de cada um de nós. Ele chega a dizer no verso 3, não há criatura encoberta diante daquele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que prestar conta. Não tem nada encoberto aos olhos dele, tudo está nu diante dele. Eu lembrei agora do que o Senhor falou para a igreja de Tiatira, no capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 2, perdão, de Apocalipse. Quando ele dá oportunidade, no verso 21, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender de suas obras. O Senhor estava dando uma chance, tempo, mas ele não se arrependeu. E o Senhor diz, eu vou colocar ela numa cama, se não se arrepender, e ferirei de morte, verso 23, aos seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Jesus se revela dizendo aqui, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e todas as igrejas vão saber disso, e eu darei a cada um de acordo com as suas obras. Então, meu irmão, entenda, o Senhor Jesus é aquele que é constituído juiz de vivos e mortos, e aquele que está a observar minuciosamente nossas vidas, para dar a cada um de nós de acordo com nossas obras. Então, irmãos, que nós tenhamos cuidado, porque assim o povo judeu, nós olhamos para o povo judeu, poxa, que povo desobediente, mas a nós também tem sido pregado as boas novas. A eles não lhe aproveitou porque não foi misturado com a fé, não obedeceram. Mas e a você?
tem lhe dado proveito, que você tem aprendido, que você tem ouvido, tem se misturado com a fé e você tem praticado? Ou você apenas ouve, acha bonito, aplaude, que pregação? Só isso? Como disse um certo pregador, você se tornou apenas um colecionador de sermões? Não, querido. Os sermões não são dados para nós colecionarmos. Os sermões são dados por Deus para nós obedecermos. Aí sim estará a nossa salvação. A obedecer a mensagem vinda da parte de Deus, por meio do Espírito do Senhor Jesus Cristo, que fala conosco nessa tarde, nesse dia, através da sua santa palavra. Cabe tão somente a nós ouvir e obedecer. Como está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o tempo do julgamento virá. Na verdade, o julgamento já começou pela casa de Deus, que somos nós, para que no dia do arrebatamento apenas os aprovados sejam arrebatados. O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa fé, ela é provada para que após ser aprovada ela se torne mais preciosa que o ouro que perece, e ela se ache em louvor e honra e glória no dia do Senhor. Está em Efésios capítulo 1. Então Deus está provando a nossa fé com tudo o que acontece no nosso dia a dia, seja enviado por Deus, seja operação de Satanás, sejam coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus está provando a nossa fé e a nossa confiança e obediência a Ele. Não haverá proveito algum a palavra que você tem ouvido. Reconhecer que essa é a verdade, se não estiver misturado com a fé que leva você a obedecer ao ponto de fazer grandes renúncias simplesmente pelo desejo de obedecer a Deus. Então, querido, que essa palavra entre no seu coração, ela dê a você um rumo certo na sua vida, que você de fato seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que espera a vinda de Cristo e que será salvo no dia do Senhor.